Agora há pouco ele fez um almoço para nós e eu disse que era muito cedo, não era nem 10 horas ainda. E ele disse que pouco faz diferença o horário, nós vamos ficar aqui dentro mesmo. Então, se eu não comer, ele disse que vai colocar no lixo. Eu, Zinha, como tu mesmo disse, quero mais é que ele se exploda. Se quiser colocar no lixo, que coloque. Bea, eu não sabia que eu tinha uma pessoa do meu lado assim. O coronavírus, ele está deixando as pessoas nuas. Eu estou me sentindo assim, acho que vou botar uma roupinha. Um beijo. Que horror, né, doutor Maia? A gente que não tem essa vivência fica meio... Eu fico constrangida, sabia? Porque fica assim uma aparente dominação pelo silêncio, né? E pela conduta que ele tem, que é autônoma. Quer dizer, eu quero fazer o almoço às 10 da manhã, ou 9h30. O almoço fica pronto às 10h30, vamos dizer assim. Se ele tem fome, ele deveria comer, então, às 10h30 e dizer, olha, fulano, tá aqui o que eu fiz, quando tu quiser comer, tu come. Essa seria, vamos dizer assim, a harmonia mínima que poderia se supor de um casal que vive junto há muitos anos. Mas aí é que aparece isso que eu falei há pouco, né? A indiferença e o ressentimento por uma série de problemas havidos, eu vou ficando absolutamente indiferente. E essa indiferença aparece através de condutas desse tipo, que quem ouve como nós fica até constrangido, mas que para ela é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. E com alta dificuldade de mudanças de qualquer tipo, né? Porque a gente levanta a hipótese dela ter filhos, dela já ter netos, e que poderia ter pessoas outras que entendessem isso e que ela pudesse desabafar ou mudar esse tipo de vida. Mas essas relações chamadas sadomasoquistas, onde eu não consigo sair do sofrimento e não consigo deixar de ser o objeto da agressão do outro, tem uma estabilidade fantástica e que nestas ocasiões aparece mais, porque eu não tenho liberdade de pelo menos sair um pouco daquele ambiente, né? Olha que nos diz aqui uma outra amiga. Olha só que legal, essa aqui mora lá no interior de São Paulo. Ela diz que é exatamente isso que acontece. Ela sempre fez todos os serviços da casa, saía para comprar as coisas que ela tinha que comprar para o dia e à tarde ia sair com as amigas, e aqui ela coloca algumas engraçadinhas e tal, para cima e para baixo, e só que agora não posso sair. Então é como se nós dois estivéssemos nos vendo de frente sem poder colocar nenhum biombo no meio. Bea, ou nós saímos daqui para uma segunda lua de mel. Ah, meu Deus do céu, as pessoas ou vai são doidas. ter um morto daqui a pouco aqui. Saímos daqui para uma segunda lua de mel, ou eu passarei os meus últimos dias na cadeia. Bem isso que ela disse. Amiga, o que é isso? Então tu vê que em relações estáveis, econômica e habitacionalmente estáveis, podem haver ressentimentos e ódios fantásticos que vão crescendo à medida que o tempo passa, a ponto de eu ter vontade de matar aquela pessoa que está do meu lado. Então tu vê que vivências desse tipo, altamente agressivas... Mas se ela está falando séria, não precisaria procurar uma ajuda, de repente até um... Sempre, o ideal seria um remédio. Isso, mas tu viu como é difícil. Eu me lembrei daquela pessoa que me procurou há muitos anos atrás, que era a coordenadora dos grupos de casais católicos do Cursilhos, né? Que se reuniam um fim de semana para harmonizar as suas vidas afetivas. E aí aquela mulher chegou no meu consultório
isso foi na década de 80, falando baixinho, eu não podia estar aqui, eu não podia estar aqui. Eu digo, mas a senhora veio. Mas eu não podia. Mas fale alto, pelo menos, né? A senhora veio. Eu não devia dizer o que eu tenho para dizer para o senhor. Eu digo, mas como? A senhora veio aqui, por quê? Mas eu não tinha que estar aqui, mas eu não tinha. E eu insistindo, né? E ela dizendo, repetindo isso, e cada vez mais baixinho, até que ela disse, doutor, eu e meu marido somos o casal 20 dos que coordenamos os cursilhos, coordenamos as saídas dos casais de fim de semana para que se harmonizem. E na realidade eu quero matar o meu marido. Eu não podia estar aqui, eu não podia dizer isso. E levantou e foi embora, eu nunca mais vi. Olha o ponto que pode chegar, né? Tomara que o rapaz esteja vivo, né? Bom, eu acho que há mais de 30 anos atrás isso já deve ter sido resolvido, né, minha filha? Naturalmente. Mas tu viu? Mas que horror, né? Isso é muito... ser o coordenador. Não imagina, doutor Maia, tu tem toda aquela aparência para guardar. Aquela coisa da margarina, né? Da família da margarina. Todo mundo sempre feliz, todo mundo pronto, todo mundo cheio de respostas. E daqui a pouco a pessoa por dentro está virada num caquinho. Então, uma vitrine linda, maravilhosa, mas se eu entrar no íntimo dessa vitrine, que seria a loja, é um canteiro cheio de urtiga, né? Não tem nada. Então, as vitrines estão funcionando desde que haja alguma coisa que facilite a manutenção da vitrine. Agora, um vírus como esse estraga as saídas que eu tinha, né? Olha só, eu estou vendo aqui uma carga da Ucrânia, segundo o maior avião do mundo, pousou carregado de máscaras faciais e testes de coronavírus. Aonde? Em Brasília. Carga particular. É uma nave enorme, né? Eu vi uma espécie de assim, local onde eles estacionaram todos os aviões, porque os aviões não estão voando, né? Então são dezenas de milhares de aviões que estão em terra, sem voar. A indústria está quebrando. Mais algumas semanas eu acho que quebra a indústria da aviação no mundo inteiro, porque parou tudo, né? E tu vê que a viagem, até as pessoas se animarem a fazer viagem de turismo, sim, e vai demorar muito mais tempo do que a volta ao comércio, né? A Vera Lúcia diz, as histórias dos ouvintes estão de tirar o fôlego hoje. E olha, eu tenho, inclusive tem duas aqui que eu nem vou, depois talvez eu passe para o Dr. Maia aqui, porque é muita agressividade, né? Bea, nesse áudio tem uma pergunta para vocês. Vamos ver aqui, o Alexandre, vamos ouvi-lo. Bom dia, Beatriz, Dr. Maia e Manaus Altas. Mais um dia de isolamento e a gente vai refletindo a respeito de uns assuntos, né, que ficam mais em evidência agora com essa colocação em xeque de todo o modelo econômico, né, que o ser humano vinha se levando pelo modelo da ganância, né. Já faz uns anos que eu me afastei de Porto Alegre, porque a vida em Porto Alegre para mim estava insuportável, estava difícil. E eu comecei a participar de trabalho voluntário em chácaras de agricultura biodinâmica, para aprender um pouco de permacultura, agricultura biodinâmica, que é um modo de ver a natureza nos seus ciclos, né? Preservar a vida da terra, incentivar a vida do solo para que tenha frutos bons, tenha boa colheita, né, sem química, sem agrotóxicos, e através de soluções preparados biodinâmicos que seriam como homeopatia para a terra, né, e para as plantas terem mais vivacidade. Nesses encontros aí, aprendendo um pouco sobre agricultura biodinâmica e em conversas paralelas,
algumas pessoas bem antigas já nesse movimento falam que o modelo que está ruindo é o modelo antigo da política, o modelo antigo da economia, e que a luta política, essa eleitoral ou mesmo revolucionária nas cidades, ela já não levaria a uma renovação sem incluir a ecologia, sem incluir a reconciliação do ser humano com o planeta. Tanto que a gente pode observar que o lugar onde tem mais casos de pandemia, de coronavírus, são nas grandes cidades e nas grandes civilizações capitalistas, né? Então, o que eu penso é que o despertar é político, sim, mas também é espiritual, no sentido de que se uma pessoa não percebe que ela é parte do todo e ela é um espírito habitando um corpo, ela vai se guiar sempre pela ganância, pela competição, pela cegueira de não enxergar o próximo. E então essas pessoas dizem que o futuro está justamente na vida comunitária, na volta à natureza. Quero saber qual é a opinião de vocês a respeito disso. Muito bem. Lindo isso, né? Ele fez um passeio geral pelo que a gente está sempre falando, né? Que é uma posição, de certa forma, idealista, iluminista, de que há uma positividade e um crescimento da humanidade no sentido de mais humanidade, mais cooperação, mais divisão e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca que, realmente, que a gente também fala que essa característica é altamente individual e que o poder, ele está ligado ao ter e a capacidade de realizar os desejos. Então, essa evolução pessoal e que seria expansiva ao social é uma coisa que está em andamento desde que o homem começou a andar a pé no sentido de em pé, e foi capaz de descobrir o fogo, e a partir daí, então, toda essa evolução da nossa sociedade, né, através de pelo menos 100 mil anos para cá, em que nós estamos, vamos dizer assim, colonizando o mundo. Então, este ideal realmente é aquele de que todos seriam humanos que se auxiliariam e saberiam eticamente lidar com o outro como sendo o outro igual a si mesmo. Só que aí, de novo, né, Beatriz, nós voltamos para o egoísmo básico, o narcisismo, a onipotência, a imaturidade da personalidade, de que se queixar e achar que o mundo é culpado das suas problemáticas, e não saber sair dos seus problemas pesados, como esses dois casos que a gente vê que estão vivendo agora até os 70 anos, quase que já no fim da vida, e com essas vivências afetivas desses exemplos daí, nós estamos perto das doenças psicossomáticas, como o câncer ou as doenças autoimunes, porque como eu não aguento psicologicamente o tipo de vida que eu estou vivendo, eu posso ativar na linha psicossomática doenças que vão me levar à morte, se eu não fizer alguma coisa. Então, esse ideal dele, e ele está trabalhando nisso, porque ele diz que faz trabalho voluntário, é um motivo da gente frisar como excelente, porque cada pessoa deveria seguir um exemplo parecido com esse, quer dizer, eu evoluir pessoalmente para uma capacidade de doação cada vez maior. Agora, tem uma coisa interessante, doutor Maia, porque, assim, no caminhar vou procurar um antropólogo até para conversar sobre isso. O ser humano sai daquela atividade coletora de grupos, participa, então, da feitura imagina e constrói cidades, das cidades constrói estados constroem nações, se estabelece no mundo uma dicotomia entre direita e esquerda, e depois entre diversas religiões diferentes entre si, né? Quer dizer, vai se fazendo toda uma construção de uma civilização como a gente tem agora. E interessante que me passa pela cabeça que o coronavírus, ele foi assim uma espécie de bola 7,
E toda essa civilização termina agora, não exatamente o mundo, mas a coisa